Pessoal, aqui quem fala é Luciano Luz e no vídeo de hoje nós vamos bater um papo show de bola com o pessoal da Apollo Distribuidora. A Apollo é uma distribuidora a nível nacional e que também fornece equipamentos para Luz Solutions e para os nossos clientes. Nós vamos falar sobre bastante coisa legal, vamos falar sobre mercado, vamos falar sobre a nova lei e no final tem uma surpresa para quem gosta aí de tecnologia em módulos fotovoltaicos. Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de acionar lá o sininho, a beribelinha lá, certo? E não esqueça de compartilhar esse conteúdo para que ele chegue para o máximo de pessoas. E se quiser, deixe um comentário ali na parte de baixo, que com certeza a gente vai ter o maior prazer de ler e responder. Um forte abraço e bom vídeo para vocês. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Hoje nós estamos aqui com um bate-papo rápido com o pessoal aí da Apollo, né? Eles vão contar um pouquinho aí sobre a trajetória deles, vão contar também o que eles fazem, mas já adianto que a Apollo aí é uma das fornecedoras da Luz Solutions, né? A Luz Solutions, como sempre, pensa em qualidade e principalmente em segurança para você, cliente. Vamos então se apresentar? Quem está com a gente aí? Bom dia, Luciano. Bom dia, pessoal. Eu sou o Estevão, aqui responsável pela Apollo Distribuidora. Fala, pessoal, bom dia, Luciano, aqui é o João Paulo, tá, consultor que vai auxiliar aí a Luz nessa caminhada. Ótimo. Bom, então quem eu incomodo bastante então é o João. Sim, quem você vem atrás sou eu, o Estevão tá aqui por trás da gente para dar todo esse suporte, questão de alguma dúvida sobre algum arranjo, né, algo que possa surgir ali na margem de material. Mas quem faz esse contato, né, inicial e segue o procedimento sou eu mesmo. Bom, vamos lá então. A primeira pergunta que eu gosto sempre de fazer, né, é a seguinte: como é que surgiu a Apollo? Qual foi a história por trás? Toda empresa tem uma história. Qual foi a história por trás da Apollo? Verdade. Vamos lá. A Apollo, ela surgiu de a gente identificar no mercado uma lacuna, principalmente na questão da experiência, na parte da compra, do contato entre distribuidor e integrador, né? Então, eu já tinha vindo de uma experiência de uma outra distribuidora, de um porte grande aí a nível Brasil, onde ela tinha uma série de qualidades, mas uma questão que sempre ficava aquém era esse contato e essa experiência que o integrador tinha nesse processo da compra, né? Que é um processo fundamental para o negócio dele, né? Então, a Apollo, ela surge visando essa necessidade, né? Ela nasce com esse olhar de integrador para a gente fazer um processo adaptado à realidade, ao tempo, né, ao ciclo do negócio do integrador. Então, a Apollo ela veio nesse sentido, né, onde que já existiam várias distribuidoras, mas todas muito parecidas em seus modelos, e a Apollo ela veio e consegue cumprir isso aí. Hoje a gente é um orgulho para nós que não tem reclame aqui, não tem comentários negativos em grupos, enfim, né, os próprios integradores até em conversas, né, apresentam aí a própria Apollo, né, como se diz no mercado, que o cliente é o seu maior vendedor, né, então a gente preza muito pela experiência que o integrador tem aqui com a Apollo. Maravilha, isso é muito importante para uma empresa, né, o fato de tentar enxergar aquilo que as outras não estão enxergando, né. Pro nosso lado também é igual, né, integradores são bilhões, são vários, e o que a gente precisa realmente é tentar entender o que o nosso cliente precisa para poder entregar. Pode? Com certeza. E vamos lá, e o que a Apollo hoje entrega para os integradores? Quais são os produtos que a Apollo trabalha? Certo. A Apollo, a gente tem aqui no nosso perfil de ter um mix muito vasto de material para sempre ter arranjo disponível, né? Esse é um outro ponto que a gente veio para sanar, é que você tem distribuidores que eles focam para ter um volume muito grande em uma determinada marca, mas quando se esgota, você tem um giro muito grande para chegar de novo e você acaba deixando desassistido essa base de clientes. Então, a gente tem um modelo onde que eu tenho um arranjo muito grande, né? Então, para atender qualquer perfil de cliente, tanto, né, marcas como Long, Ryzen, né, Trina, que são 3A de qualidade, né? A produtos que a gente chama de combate, né, mais agressivos, né, como a Osda, como a Ressan, Sunova. Eu tenho assim um mix completo para atender qualquer perfil.
Então, isso vale tanto para inversor quanto para módulo. Então, na parte de inversores, eu vou ter o Fronius, eu vou ter o Solis, eu vou ter o Sofar, que vai ter uma qualidade superior, o Goodway, aí desses intermediários eu vou ter o Grovat, eu vou ter o DIE também. Então, assim, um mix realmente, eu quero mais qualidade desse equipamento, eu quero ser mais agressivo em preço, eu quero apresentar o que a gente vê que é muito interessante na parte do integrador, ele chegar com opções, né? Isso até como técnica de venda mesmo, quando você deixa o cliente escolher o que ele quer, né? Você não chega oferecendo, isso aqui é o melhor e acabou. Não, você dá um leque para ele. Eu tenho isso e coloca um pró e contra, eu tenho isso, um pró e contra. E ele também se sente participando da escolha. Eu quero isso aqui para minha casa, né? Então, ajuda até no próprio fechamento, porque se ele vem te falar de desconto, não, eu tenho um material que é mais interessante em termos de preço, eu tenho um que é mais interessante, às vezes, em termos de garantia, por exemplo, né? Então, tudo isso faz parte, né, dessa negociação e a gente leva essa experiência aí com a Apollo. Isso é muito importante, inclusive, né? É um diferencial, né? Com toda certeza. Inclusive, é um diferencial nosso que a gente consegue atender qualquer tipo de demanda, né? Não importa se você tem um material ali com um preço mais competitivo, que a gente precisa de um preço mais agressivo, né? A gente consegue te fornecer. Se tu precisa de um material Tier 1 aí, ou com uma tecnologia diferenciada, a gente também é disponível. Então, realmente é um diferencial nosso. A gente tem hoje um material que atende qualquer tipo de demanda. Perfeito. E isso é o mais importante. Apesar de atender várias demandas, não deixar a qualidade. Esse que é o importante das marcas de vocês, é não deixar cair a qualidade, né? Mantém sempre a qualidade alta. Mas aquela surpresa lá, aquela novidade, vocês vão deixar só para o final, tá bom? Aquela só para o final. Vamos lá, então. E o que vocês estão vendo hoje do mercado, né? O que vocês estão achando do mercado do jeito que está eu digo pós início da nova lei, né? O que vocês estão achando aí do início do ano? Opa, não sei tudo. Tá. Bom, a gente percebe assim, né, que apesar do solar no Brasil ter passado por uma franca expansão aí nos últimos anos, tem muito chão ainda pela frente, né? A gente ainda está na fase de implementação aí de usina, né? Como a gente estava dizendo, ainda tem muito telhado para instalar, né? Principalmente na região norte e nordeste, né? A gente vê ali que hoje tem literalmente uma corrida das distribuidoras para essa região agora, né? A Apollo também já conta com um centro de distribuição em Pojuca para, né, Pernambuco, para atender essa região, né? Porque essa era uma grande dificuldade, né? Tem uma concentração bem grande de distribuidores no sul, sudeste, né? Principalmente Paraná e Santa Catarina, e o frete nos deixava inviável, né, nessas regiões. Então, agora, com um material lá mais próximo, recebendo lá pelo Porto de Suape, a gente consegue ter uma competitividade naquela região também, né? Então, em termos, vamos dizer assim, de densidade de sistemas, né, por unidades consumidoras, lá é a menor relação ainda, né? Então, onde que tem mais espaço para crescimento é essa região, mas não que aqui já esteja saturado, né? Ainda tem muito sistema aí para instalar, né? E pegando, né, essa própria questão da lei, né? Teve um impacto, né? A gente tem que ser franco nesse sentido, teve um impacto negativo nesse primeiro momento, principalmente nos setores comerciais, né? Isso na cadeia toda, né? Isso desde lá do integrador, atendendo o cliente final, né? E a própria percepção do cliente final de que agora vai taxar, não é interessante. Então, isso impactou na venda do integrador, impactou na venda do distribuidor, impactou inclusive na venda do fabricante chinês lá. Teve várias distribuidoras retirando posição de compra, né? Do final do ano para janeiro ali, porque ele estava estocado e viu que aquele material não ia sair, não fazia sentido. Esse é um dos grandes desafios da distribuição, você fazer essa gestão eficiente do estoque, o que você está chegando, o que está saindo, para você ser sempre, tá competitivo, né? Você ficar com um estoque antigo, o mercado vai para cima, vai para baixo, então a constância é a chave do negócio, né? Você ter uma frequência de compra lá com o fornecedor, uma frequência de saída, e você ter sempre um preço médio agressivo, né? Dessa forma você mantém essa competitividade. Então, dito isso, que teve certamente esse impacto na parte de venda, a gente tem questões positivas também, né? A questão da lei, do marco legal, foi algo que o setor
brigou, né, com afinco por isso, né? Porque até então a gente estava numa normativa da ANEEL, né? Então, principalmente para grandes projetos, tinha uma insegurança jurídica disso, né? Ou pode mudar, pode ser que não vai valer esses meus créditos, até quando que isso vai dar certo. Então, isso é algo que pairava no setor e travava muito o negócio, né? É uma realidade. Então, o setor solar se mobilizou, de fato, em prol da 14.300, apesar de alguns pontos que a gente não acha tão interessante, vem nesse mesmo conjunto, né? Então, ela tem questões positivas, né? Principalmente essa segurança jurídica, e tinha pontos da lei que a gente tinha um entendimento que seria muito favorável e que, após a regulação, teve novas interpretações, e hoje esse debate não está encerrado, na verdade, ele está em aberto ainda, com projetos no Congresso, né, para rever a regulação da lei. A lei, o setor, em geral, adotou ela razoavelmente bem. A gente teve controvérsias na regulação da lei, né, uma coisa meio estranha, né, de Brasil, onde que vem uma lei, depois se regula a lei e muda o que estava escrito na lei, né. Sabe o que eu acho que foi o grande problema? Foi a desinformação. Foi, sabe, principalmente para o cliente final, foi a desinformação, disse que me disse, sabe? Com certeza. É a falta de ir buscar a informação do que é correto, certo? E tentar entender que, como você bem disse, isso aí é só o início do debate. A criação da lei é só o início, certo? E vai ter chão pela frente. Tem muitas coisas boas e tem algumas coisas que são ruins, como qualquer ponto de vista, né? Mas eu acho que a desinformação foi a bomba na cabeça. Sim, principalmente vamos dizer assim, esse marketing de urgência que foi utilizado, né, por todo mundo que está no setor, porque, enfim, para antecipar essa venda, né, o problema é que aquele cliente que estava indeciso ou inseguro, agora ele está convencido de que não vale mais a pena, que estava pensando em fazer, agora tem esse negócio que vai me taxar, não vale. Mas eu acho muito importante frisar que, apesar de ele ter, né, uma compensação ali pela energia dele injetado, que em países que o solar já é mais maduro, como o Canadá, Estados Unidos ou boa parte da Europa, Alemanha, né? A Alemanha é um grande exemplo disso aí, né, que é muito antigo o solar lá. Você tem também essas compensações pelo uso da rede, porque ela é muito, se a gente for fazer uma análise de payback, ela é muito mais barata do que fazer um sistema bateria, por exemplo, né? Então, assim, não é nada aviltante ter uma compensação pelo uso da rede quando a gente vai comparar com uma alternativa. É que a gente saiu de uma situação onde que você não precisava remunerar a rede, e agora você passa a precisar, né? Logicamente que é desconfortável, né? Mas olhando vamos dizer assim, pelo conceito, é algo entendível, né? E aí, falando de payback, isso é algo que a gente até comenta com os integradores para tentar passar isso para o cliente final, que se ele, mesmo ele comparar um cliente que comprou ano passado na lei antiga, o payback do sistema dele é maior do que quem está comprando hoje na lei nova, porque o preço do material teve, assim, despencou consideravelmente, né? Então, o custo do watt, que a gente fala, né, do sistema caiu muito, né? Então, por esse ângulo, né, por esse prisma, o sistema está mais barato. Quando a gente olha para payback, que se olhar para o solar como um investimento, que né, e é um dos melhores investimentos em termos de segurança e rentabilidade, você vai ter uma rentabilidade de renda variável na bolsa e é mais seguro que uma renda fixa, né? Com certeza. Porque você vai consumir a energia, ela vai produzir para ti, desde que, obviamente, né, ele comprou uma empresa séria, que colocou um material ali também adequado para ele, né? Então, levando tudo isso em conta, é um baita investimento. Vai fazer parte do pitch de venda também agora do integrador, né? Saber explicar certo para o cliente final como está funcionando. Mostrar para ele que ainda compensa, independente da situação, né? Que se ele conseguir fazer uma instalação de qualidade com material eficiente, ele vai ter um retorno ainda muito viável, né? Então, querendo ou não, nesse período que a gente está, precisa que o integrador conta também tenha essa informação, né? Consiga passar certinho, mostrar para o cliente final que ainda compensa, independente da taxação ou não. Eu digo para vocês e vou um pouco mais além. Eu acho que ainda tem integrador que não entendeu. Eu acho que ainda tem integrador que ainda certeza. Ele comprou, na verdade, até o pessimismo que não tem o que fazer. Que agora comprou o pessimismo, não se deram o trabalho de ler a lei. Não entendeu, certo? Porque, assim, a questão da taxação vai depender muito de caso para caso.
Caso para caso. Totalmente. É totalmente diferente você falar de um consumidor de uma residência normal, onde ele consome o dia todo, à noite liga um ventiladorzinho lá, do que uma empresa que vai consumir, sei lá, tem 3 turnos funcionando e que vai consumir no período da noite um grande volume. Então, tudo isso vai depender. Por isso que nos meus stories eu tento, às vezes eu até não uso os termos técnicos, eu tento simplificar, que é justamente para ensinar. Perfeito. Eu tento falar do jeito simples, que é justamente com esse intuito de ensinar. Ensinar. Sim, Ser sim. didático, né? Até puxando exemplo de como você falou, você tem casos de comércios, você pegar de repente um posto, uma farmácia, que ela tem uma atividade muitas vezes maior durante o dia, então o consumo dela, ou seja, o fator de simultaneidade dela é muito alto, né? Então ela consome muito do que ela vai estar produzindo com o sistema. Esse tipo de perfil de cliente é o que vai ter o menor payback, porque ele, vamos dizer assim, está pagando pouco sobre a taxa. Lembrando que a taxa é sobre o que ele está injetando. Então, se ele tem um alto consumo, um alto fator de simultaneidade no consumo dele, ele vai pagar menos dessa taxa. Então, se o cliente está com aquela percepção de, não, eu não quero, eu já pago muito imposto, eu vou gastar mais tantos mil aqui no sistema e eu vou ter que pagar mais imposto, isso cria uma rejeição e é totalmente compreensível, né? Ninguém quer pagar mais, né? Mas a partir do momento que ele entende que o caso dele, ele está até se beneficiando dessa normativa, ele já começa a ver isso contra os olhos. Então, é como falou também, de treinamento, de capacitação para o vendedor ali, para o consultor que está ali na frente do cliente conseguir chegar no final da conta, você paga X, no final do mês você está pagando menos X e daqui 3 anos, daqui 4 anos, teu sistema se pagou e é só alegria. Eu acho que a gente tem que erguer um movimento para todos os integradores começarem a mostrar o ponto positivo da lei. Exato. Em vez de só, né, martelar. Concordo. Se fizer com o mesmo afinco de que foi usado, de que ia mudar tudo, que vai mudar tudo, que vai taxar, se colocar a mesma energia, a gente já reverte esse jogo bem fácil. Vai rapidinho. Mas vamos lá, então. Bom, eu tenho mais alguns pontos aqui que eu gostaria de tratar com vocês. A área de atuação da Apollo. Hoje vocês falaram que vocês têm um CD lá no Nordeste agora também, né? Vocês estão atendendo o nível Brasil? Como é que tá esse ponto aí? Sim, a Apollo ela tem uma atuação a nível Brasil. O nosso foco, né, ainda é a região sul. A gente é localizado aqui em Toledo, Paraná, e o nosso principal ponto de recebimento de material é Itajaí, Santa Catarina, né? Então a gente tem filiais em alguns outros estados, porque cada estado tem regras fiscais diferentes, então a gente às vezes consegue ser mais competitivo em determinado local. A proximidade com o porto também determina muito, né? Então a gente sempre busca estar no local que é mais estratégico possível, né? Então hoje a gente tem essa unidade que fica no Pernambuco para atender essa região Nordeste, né? E aqui do Paraná a gente consegue atender também com competitividade a região Sul e Sudeste. Mas a nossa capacidade de entrega é nível Brasil. Porém, a gente tem, né, não é um volume tão grande, mas eu tenho integrador, por exemplo, de Manaus. Obviamente que o meu frete, né, fica menos competitivo de alguém que está mais próximo dele. Mas, vez ou outra, tem um material que ele precisa que eu tenho, que um determinado fornecedor que está mais próximo não tem, e acaba sendo viável para ele, né? Mas tem pontos que a gente consegue atuar com maior eficiência do que outros, né? Isso aí acho que vale para qualquer área, né? Perfeito. Bom, vamos para mais um outro ponto aqui muito importante, que essa pergunta é uma pergunta bem difícil de responder. Qual é o diferencial da Apollo, né? Eu sou um novo integrador, eu entrei em contato, estou fazendo minha lista de fornecedores, certo? Qual é o diferencial? O que a Apollo se diferencia das outras empresas, dos outros distribuidores? Fechou, vamos lá. A Apollo ela abre vantagem aí dos demais, né, concorrentes que a gente encontra hoje no nosso mercado, principalmente nessa questão que eu comentei da experiência de compra, né? Como que a gente faz esse link com o integrador, qual que é o processo que a gente fornece, porque o que a gente tem na nossa visão? Que a parte ali da compra,
a mais importante que depois, antes da compra, é só a venda, né? Então ele vendeu, a próxima etapa, mais importante que ele tem para fazer é uma compra bem feita, do material que vai ser entregue em condições, se tiver, porque a gente está trabalhando com grandes volumes, tem peso, às vezes tem questão de avaria, né, no módulo, a gente tem um processo muito eficiente para substituir esse material, não ficar levando 30, 60 dias para chegar lá para o integrador. Então, tudo é visando a experiência que o integrador tem e consegue repassar para o cliente final dele, né? Para o cliente final se sentir confortável, porque é da mesma situação, né? O teu cliente que te faz a próxima venda. No integrador, eu acho que isso ainda é multiplicado por 10, porque a indicação do cliente final, ela fecha a venda. O cara, às vezes, ele nem negocia preço porque ele já viu no vizinho, no familiar, que está lá o sistema funcionando, o cara, como tu disse, sorrisão, orelha, e ele vai fazer essa indicação. Então, a gente faz de tudo para ele ter essa experiência e conseguir captar essa indicação do cliente. Então, o grande diferencial que a gente traz é a experiência de compra, né, com esse olhar de integrador para ter um processo adaptado à compra dele, está girando um financiamento, precisa que faça uma garantia daquele material por um tempo um pouco mais estendido para viabilizar para o banco, a gente consegue fazer isso aí também. E para, vamos dizer assim, arrematar, a gente tem uma plataforma de desenvolvimento próprio que tem uma experiência ímpar também na parte de cotação e comparação de preço. É bem fácil mesmo, bem intuitiva a plataforma de vocês. Foi desenvolvida nesse intuito, porque, como eu vim também de uma outra experiência de distribuição, os outros meninos que estão aqui com a gente também têm já uma experiência na distribuição, e o que a gente sempre percebeu é que as plataformas, elas são muito maçantes, é um baita de um processo para você chegar no final para ver o preço e você ainda só quer comparar, você quer chegar no melhor kit, você quer chegar no melhor arranjo, e é uma baita de uma barreira para você chegar, e você quer mudar um módulo para comparar, é todo aquele processo novamente. A gente fez uma plataforma onde com alguns cliques você consegue comparar materiais que estão em CDs diferentes, arranjos diferentes, muito simples, né? Então, assim, o nosso intuito é que o integrador ele não esquenta a cabeça comprando com a Apollo. Ele fez a venda dele, ele quer comprar sem se incomodar, ser fácil de ele mexer com o material, ser fácil de ele fazer o processo de faturamento, ser fácil de acompanhar como é que está o kit dele e ser fácil de receber, né? Todo kit que a gente entrega ali, até um pallet vai um chapa junto, né? Um ajudante, né? Que a gente chama de chapa para o cliente final não ter esse transtorno, para o integrador não ter esse transtorno de ter que ficar descarregando o caminhão. Fundamental a presença dele lá para acompanhar todo o processo, né? Mas ele não se incomoda com essa questão, né? Que maravilha, que maravilha. E esses são os diferenciais muito importantes, principalmente para os integradores. Mas agora, como nosso tempo já está quase se esgotando, e eu já tomei muito tempo de você, vamos lá então para a última pergunta. Na verdade, é a novidade. Na verdade, agora... Quem que vai falar? O João ou o Estevam? Hein, João, você que vai dar as boas... Posso falar também. As boas notícias. Então, como você já sabe, a gente está com disponibilidade agora nos módulos da OSDA 575, tá? É um módulo aí TopCon, a nova tecnologia de produção que a gente está disponibilizando. É um módulo aí, se for fazer uma comparação, né, entre ele e módulos convencionais, ele é um módulo mais eficiente, chega ali até 22,3% de eficiência, tá? Então é uma vantagem legal que ele leva em comparação a módulos convencionais, né? Ele é um módulo de 575 watts, mas ele tem dimensão de módulos menores, tá? Até anotei aqui as dimensões dele. Hoje ele tem 2,27 por 1,13 de tamanho, tá? Até se assimila ali a módulos talvez de 550 watts, entregando, sim, né, 25 watts de potência a mais. Se tu for botar ali na ponta da caneta também é menos peso, né, e estrutura no telhado do teu cliente. Então, caso tu optar por um módulo desse, tem certeza que tu vai levar uma qualidade ali, tanto na eficiência quanto na estrutura, né. Eu dei uma pesquisada aqui também, os módulos TopCon, eles estão vindo com força no mercado, tá? Até 2032 é para pelo menos 50% dos sistemas solares instalados no mundo serem dessa tecnologia, querendo ou não é uma célula mais eficiente, os módulos agora tendem a se tornar todos TopCons, né? E a gente está agora com uma disponibilidade, com um preço bem interessante nele, tá? A gente está conseguindo aí chegar com preços aí a 1,30, 1,27, dependendo das nossas margens, e aí precisar
container fado, um pallet, estamos conseguindo tratativas bem interessantes em cima desse material, tá? Então, só para complementar o comentário do João sobre esse módulo TOPCon da Oslo 535, se a gente for observar essa questão da diferença de potência mantendo a mesma, né, dimensão e peso, só aí a gente tem uma larga vantagem dos módulos convencionais, mas não é só isso, né? O módulo TOPCon ele é um salto tecnológico na produção do módulo fotovoltaico, do mesmo patamar de quando a gente saiu dos módulos policristalinos para os monocristalinos, por exemplo, de você ter um ganho de eficiência sem mexer em estrutura, ou também uma comparação justa seria quando a gente saiu dos módulos full cell para os half cell, né, no sentido de que é uma tecnologia que superou a outra, né. Hoje ninguém manda mensagem aqui para a distribuidora pedindo: você tem módulo full cell, quero comprar esse aqui, você tem módulo policristalino? É só se ele tem uma usina antiga e ele precisa fazer, né, uma expansão, alguma coisa nesse sentido, mas ninguém busca isso por um projeto novo. O TOPCon, ele é da mesma maneira, algo que nos próximos anos, ou no próximo ano e no decorrer desse, já vai ter uma predileção muito grande, né, por se tratar de uma tecnologia nova que não deixa nada a desejar para a antiga. Então, alinhado com o nosso, né, um dos nossos valores é a inovação, então sempre buscando trazer aí o que tiver na ponta da lança da tecnologia do fotovoltaico, a gente sempre vai ter aqui na Apollo. Perfeito. E se tiver um integrador assistindo esse vídeo, certo? O integrador que estiver assistindo esse vídeo, que tiver vontade de conhecer vocês, de vocês, como é que ele faz para chegar até vocês? Vai lá, João. Vamos lá, então. Integrador aí que tiver o interesse em contatar a gente, fazer um orçamento, conhecer o nosso preço, o nosso processo também, pode me chamar no WhatsApp, tá? Meu número é 45, código aqui do Paraná, 998350050, tá? Pode me chamar ali, a gente vai conversando referente a materiais, referente ao processo de compra. Também, se quiser, pode entrar em contato ali com a @apolodistribuidora no Instagram. A gente faz o contato aí, constrói um link de acesso para você conhecer o nosso preço, nosso material disponível na plataforma, e sempre fica à disposição aí um consultor da Apollo para um integrador, tá? Retirar dúvidas aí perante o processo, achar o melhor arranjo e aplicar o descontinho ali para o fechamento. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, pessoal, tem mais alguma coisa para acrescentar? Alguma coisa que vocês gostariam de fazer as considerações finais aí? Nesse momento aí só agradecer aí o papo, Luciano, muito legal, bom aí te conhecer, trocar esse. Vamos fazer mais, né? hein? Vamos fazer, quando vocês tiverem novidades, vocês me avisem, vamos fazer mais coisa, vamos trazer mais conteúdo para esse pessoal aí. Perfeito, combinado. Certamente, então, Luciano. Valeu, Luciano, agradeço a atenção, tá? O que você precisar pode entrar em contato com a gente e estamos à disponibilidade aí para te oferecer a melhor tratativa possível. Fechou? Fechou. Estevam, João, gostaria de agradecer muito de vocês, adorei o bate-papo. Esse, se vocês não sabem, esse é o nosso piloto, esse é o nosso primeiro projeto de entrevistas que a gente está fazendo, e foi um prazer enorme ter iniciado aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer desde o início a atenção que o João me deu, certo? Foi fantástico o atendimento, o carinho, a atenção, e eu gravei uma frase que ele me disse, e que eu sinto isso quando eu sou atendido pela Apollo. O foco é no cliente. É isso que ele me disse. O foco é na experiência do cliente, o foco é no cliente. E isso é de suma importância. Muito obrigado. Eu tenho certeza aí que a nossa parceria aí tem anos aí para durar. Com certeza vai surtir muitos efeitos positivos para vocês, para a gente, para os meus franqueados e principalmente para os nossos clientes. Afinal de contas, quando todo mundo ganha, isso sim é uma relação sustentável. Quando com certeza. Se beneficia e não prejudica ninguém. Fechou então, Luciano. Forte abraço. Forte abraço para vocês. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.